Boa tarde a todos. Como foi apresentado, né, meu nome é Carolina, sou professora da Unesp, do curso de Ciências Biológicas. O Valdir me desafiou, então, a apresentar uma palestra sobre sustentabilidade e software livre, e eu topei o desafio, na verdade. Então, eu trabalho com educação ambiental, sustentabilidade, trabalho também num programa da Unesp que se chama Rede Viva Melhor, que tem essa intenção também de sustentabilidade dentro da Unesp. Mas antes de começar a palestra, eu gostaria de me apresentar melhor. Então, eu sou bióloga, educadora ambiental, usuária de computadores, adepta às redes sociais, ao uso da tecnologia, né, para diversos fins, e uma pecinha que está somente na frente do computador. Todo o apoio que eu tenho dentro da Unesp vem desses rapazes excelentes, que sem eles a gente realmente não conseguiria desenvolver o nosso trabalho adequadamente. Então, lá dentro do computador eu não entendo nada, eu entendo só de usar a ferramenta. Então, eu acho que cada um tem a sua formação, cada um tem as suas capacidades, e a gente está aqui mesmo para interagir, para um poder auxiliar o outro nas suas dificuldades. Então, geralmente é o Gutenberg, geralmente é o Valdir, que me auxiliam no momento em que eu preciso de algum auxílio mesmo que está dentro da máquina. Mas, enfim, a palestra é sobre sustentabilidade. E eu não gostaria de falar aqui sozinha. Será que alguém poderia me ajudar, né? Sustentabilidade, o que é para vocês? Alguém já ouviu falar? Claro que sim, mas qual o significado dessa palavra? Levantem a mão. Ninguém? Ninguém? Vamos acordar aí, pessoal. Sabadão à tarde. Vou colocar uma definição. Ou melhor, antes disso, né? Eu seria o pai, né? Filho, sim. Filho, não consigo fazer o computador iniciar. Mas o que aconteceu? O que tem de errado? Aqui diz, teclar Enter quando estiver pronto. Qual o problema? Como faço para saber se está pronto? Então é nesse momento que eu ligo para o Valdir, para o Gutenberg, às vezes ligo lá para os meninos da STAEP, né? Então é nesse sentido de auxílio mútuo, né? Que a gente tem que ter. Mas então vamos lá. Sustentabilidade. Uma definição seria: a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das futuras gerações futuras. E a gente se pega se perguntando, né? Qual é a nossa geração, que é a presente, qual que é a geração futura, e quais são esses meios, esses fins, esses processos que a gente vai deixar para a geração futura. Quando a gente dá uma resposta assim, a gente acaba simplificando muito o sentido de sustentabilidade. Porque talvez a maior parte das pessoas acredite que a sustentabilidade ela está relacionada só às questões ambientais. E na verdade não, ela é muito mais ampla que isso. Então se eu perguntar, já perguntei, vocês não quiseram me responder, mas o que é sustentabilidade? Pode ser que boa parte de vocês relacionem realmente a sustentabilidade com as questões ambientais. Então seria a qualidade de água, gerenciar melhor meus resíduos que eu gero na minha casa, a poluição atmosférica. A gente consegue muitas vezes relacionar só a sustentabilidade com as questões ambientais. Por quê? É o que está mais presente na mídia, é o que a mídia nos faz, né, entender sobre sustentabilidade. Mas talvez aqui a gente tenha um desafio de tentar aumentar um pouco esse nosso conceito de sustentabilidade.
Então, só um histórico muito breve, a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, como alguns pesquisadores dizem, ele tem um histórico, né? Lá na década de 1960, 1970, com os movimentos ambientalistas. Então foram aquelas pessoas que começaram a prestar atenção que algo de errado estava acontecendo no nosso sistema. E qual que é esse nosso sistema? Um sistema capitalista, de venda, de compra, de marketing. Então, nessas décadas aconteceu um boom de pessoas que começaram a se incomodar com essa situação. Nos históricos, né, que a gente tem da educação ambiental, dessas questões relacionadas à sustentabilidade, começaram então as conferências intergovernamentais, mais relacionadas aos países do norte, né, então na Europa, nos Estados Unidos, que naquele momento estavam mais onde existiam mais cabeças pensantes sobre esse assunto. Demorou a chegar, né, até aqui no nosso país pesquisadores ou essas informações que seriam importantes. Então, lá nas conferências, né, na década de 70, depois 80, foi-se pensando o que seria o desenvolvimento sustentável. E até hoje a gente tem pessoas que acreditam que não existe possibilidade da gente vincular essas duas palavras, desenvolvimento e sustentabilidade. São os mais críticos, né, a esse respeito. Mas a gente também não pode, de uma hora para outra, independente se essa hora para outra for de 30, 40 anos, né, imaginar que os governos vão mudar. Então, assim, a gente depende muito de questões governamentais, das políticas públicas, como foi citado aqui, né, a gente depende de política pública para incentivar também a questão do software livre. E no caso do meio ambiente também. O que a gente pode perceber é que às vezes o cidadão acaba responsabilizando o poder público por não atuar de maneira sustentável. Mas a gente tem muito o que fazer, né, sem depender tanto só do poder público. Uma dessas ações que nós podemos fazer seria a mudança de hábitos. E no caso, como a gente está aqui no evento, né, sobre o software livre, é a questão que o professor Voisca colocou, né? A gente não pode só pensar em usar a ferramenta, a gente tem que pensar por que estamos usando a ferramenta, né? Daí eu coloquei mais um trecho, o conceito de sustentabilidade. Então aqui eu estou ampliando, não é só ambiental, é socioeconômico e ambiental. Diz respeito aos efeitos de uma dada entidade sobre todos os aspectos sociológicos, econômicos e ambientais que a cercam, tanto diretamente quanto indiretamente. Então, a partir de agora, vocês já podem falar que sustentabilidade não é só sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade está relacionada com o social, com o econômico e com a ligação entre essas diferentes áreas, né? Sociedade, economia e o ambiente. Isto é, né? Sustentabilidade é o esforço para reduzir os impactos socioeconômico-ambientais de cada ação ou iniciativa, de forma a permitir que, ao ser executada, essa ação ou a iniciativa não tenha um saldo socioeconômico-ambiental negativo. Então, se a gente for pensar em todas as nossas ações, é difícil a gente atuar com sustentabilidade, não é? Por quê? Eu tenho que pensar nesses três aspectos, principalmente, no social, no econômico e no ambiental. Então, o que nós temos falado é de pessoas que podem agir com mais sustentabilidade. Então, eu nunca fiz nada, nunca pensei em nada, nunca pensei para onde vai meu lixo, nunca pensei se eu consumo papel de maneira eficiente, nunca fiz nada.
agora eu vou começar a pensar. Então eu já estou sendo mais sustentável. Eu estou me tornando uma pessoa com mais sustentabilidade. Nós, cidadãos, né, nós não conseguimos, por exemplo, lidar com tudo que está à nossa volta. Por exemplo, eu aperto a descarga no meu banheiro, para onde vai a água? Eu gostaria que tivesse um tratamento adequado, que isso não tivesse um impacto no ambiente, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu dependo de uma política pública que trate o meu esgoto. Eu não posso ter uma estação de esgoto só para mim. Mas, o que eu posso fazer? Usar a água com mais cuidado. Eu posso, dentro da minha casa, ter algumas ações que não dependam tanto do poder público de ficar coletando o meu lixo, por exemplo. Então, o meu consumo vai refletir muito naquilo que eu vou descartar. Então, eu vou consumir com mais responsabilidade. Eu vou pensar em que eu estou comprando, por que eu estou comprando, se aquilo lá vai realmente satisfazer as minhas necessidades essenciais. Porque todos nós gostamos de comprar supérfluos, né? Então a gente tem que voltar e pensar, será que isso daqui é essencial para mim? Porque a gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva daquele produto. Desde o momento que matérias-primas são retiradas da natureza para confeccionar aquele produto, até ele ser transportado até a ilha solteira para eu poder consumir. Então, alguém fez esse transporte, alguém gastou combustível para isso. Do supermercado até a minha casa, ou da loja até o supermercado, o quanto que isso tem de desperdício, né, de energia. E da minha casa, o que eu vou usar desse produto? Então metade dele eu vou poder descartar. Então essa situação de nós pensarmos com mais sustentabilidade, com mais respeito às coisas que nós adquirimos. Então aqui a gente tem a questão envolvendo, né, o desenvolvimento sustentável, que seria econômico, social e ambiental, e a interface entre eles, que seria social e ambiental, o aspecto socioambiental, econômico e social, o aspecto socioeconômico, e econômico e ambiental, que seria a ecoeficiência. Nós poderíamos ficar aqui muitas horas conversando sobre o que é desenvolvimento sustentável, sobre cada um desses aspectos, mas acho que o legal do evento é assim, pelo menos despertar alguns aspectos para serem discutidos ou para que vocês possam pensar depois. Em relação ao socioeconômico, quando a gente adquire um determinado produto, a gente não sabe quais eram aquelas pessoas que estavam envolvidas na sua produção, não sabemos de onde veio a matéria-prima. Isso daí geralmente não tem no rótulo dos produtos, né? A gente simplesmente adquire. Agora, se esse produto está muito barato, que a gente sabe que a matéria-prima às vezes não vem de um lugar legal, que as pessoas que estavam envolvidas no ciclo produtivo, né, não têm condições, não recebem um salário decente, o ideal é que a gente não consuma, que a gente não compre, mesmo que seja o último top de linha que saiu agora, né, tá lá no Facebook e todo mundo comprou. Por que eu também tenho que entrar nessa roda sem fim, né, de consumo? Então a gente tem que pensar, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está levando para a nossa casa. E daí como foi o desafio, né? Como isso se relaciona ao software livre? Eu peguei algumas entrevistas e uma delas foi do Cláudio Ferreira Filho, que é da ONG BR Office. Uma das citações que eu achei interessante foi a seguinte: a sustentabilidade e o futuro do universo do software livre depende estritamente da legalidade jurídica e profissional das instituições e das comunidades promotoras de novas tecnologias ligadas ao segmento. Então é muito do que foi falado, tanto na palestra do Valdir, como na palestra do professor Wojcicki, do incentivo, né, e do porquê eu vou usar o software livre. E isso está ligado realmente
maneira respeitosa, de uma maneira juridicamente legal no seu ambiente de trabalho, juridicamente legal na sua casa. Isso daí perpassa toda a questão da cidadania, né? Se eu compro, desculpem, é que eu não compro mesmo, um DVD, um CD pirata, eu estou ilegal. Então isso é legal? Não, né? Até que certo ponto, né? Não é legal. Então é a mesma coisa se eu comprar um CDzinho para instalar no meu computador, ou pedir para formatar meu computador e a pessoa instalar um programa que eu não comprei, que eu não paguei para ter aquele registro. E nem acho mesmo que a gente deve gastar tanto dinheiro com eles, né? Enfim, a gente tem que se manter legal, juridicamente legal. E ainda, né, outras situações do software livre, que seria valorização profissional dos integrantes de cada comunidade. Então, quem são essas pessoas que estão desenvolvendo e estão contribuindo para que haja software livre? Para que essas incompatibilidades que haviam, né, entre um software e outro não aconteçam. É essa valorização profissional, capacitação, a divulgação dos projetos que existem, o controle e domínio da tecnologia. A gente não pode deixar que uma empresa ou poucas empresas tenham o controle da nossa vida. Todos nós dependemos do uso do computador, todos. Independente se eu estou no meu ambiente de trabalho, no meu lazer, se eu quero comprar uma passagem de ônibus, se eu quero pagar minha conta telefônica, todos nós dependemos do uso do computador. Né? Já somos reféns, então, de uma máquina. Por que seremos reféns também de uma única ou, sei lá, a gente está falando de uma única aqui, né? Mas por que seremos reféns também? Não, a gente tem que realmente dominar essa tecnologia, ter o controle, né, de que venham novos investimentos. E isso tudo vai culminar, então, num trabalho cooperativo. No caso, eu citei as universidades, porque acaba sendo no meio universitário, né, no meio acadêmico, que existe a possibilidade de pesquisas e inovações nessa área. E daí, sem esquecer a questão da inclusão digital. Então, a gente tem um programa aqui, o Acesso São Paulo, aqui em Ilha, né, que proporciona isso para os munícipes. E a gente também tem que pensar que quando eu estou usando o software livre, eu estou ampliando a possibilidade desse cidadão também de utilizar um computador. E daí nós entramos na questão do TI Verde. Eu não vou me aprofundar, na verdade a palestra é bem superficial, só de trazer alguns itens, porque tem muita coisa a ser falada sobre sobre sustentabilidade, sobre TI Verde, então eu só trouxe alguns aspectos mais gerais. Então, o que seria essa tecnologia de informação verde? Impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, a gente minimizar o impacto desses recursos tecnológicos. Quais seriam as preocupações? Utilização mais eficiente de energia, recursos e insumos na produção da tecnologia. Então é o que eu falei, da onde está vindo a matéria-prima, para onde ela vai a hora que eu descarto. Se o meu computador, ele fica, mesmo que estando em stand-by, ele está trabalhando e ele está puxando lá energia desnecessariamente. Uso de matérias-primas e substâncias menos tóxicas na fabricação desses componentes e que não proporcione ou minimize impactos no seu descarte, permitindo reciclagem e reutilização. Isso daqui é uma visão muito simples do que é tecnologia verde. Aqui eu só estou falando do uso de energia. Né? Existem outros aspectos que podem ser agregados a esse, que a gente vai falar um pouquinho
compromisso empresarial para a reciclagem é o Sempre. Se vocês entrarem no site do Sempre, vocês vão ver que sobre reciclagem eles trabalham com tudo, né? Desde papel, latas, alumínio, e uma das linhas deles de atuação, que é a mais complicada delas, é de eletrônicos. Por que é a mais complicada? Porque papel, alumínio, você amassa, vende, isso vai virar outra coisa. Um computador, um monitor, né, um PC, ele precisa ser desmontado, as peças separadas. Existe uma tecnologia para você utilizar alguns componentes que ainda têm substâncias que não podem ser lançadas, né, no ambiente. Então, assim, a reciclagem desses equipamentos é muito custosa e muito trabalhosa. Então, eles fizeram um comitê que tem como foco debater os avanços e principais entraves da reciclagem no setor de descarte de eletrônicos. Então, nessa questão, eles estão estudando o desenvolvimento de produtos mais sustentáveis, a manufatura, então, a melhoria nos processos de fabricação, porque foi o que eu falei, a gente adquire um computador, leva para nossa casa. Como ele chegou na nossa casa? Ele veio de algum lugar onde tinham trabalhadores, teve que ser deslocado, eu fui até a loja, adquiri, levei para minha casa e agora estou com o computador. Deu pau no computador, ninguém consegue arrumar meu computador. Vai para um descarte. Onde eu vou descartar? Então é todo o ciclo de vida do produto que nós adquirimos. Por isso temos que pensar no que nós vamos comprar. A questão da própria embalagem, onde vem esse produto, e a reciclagem. No final da apresentação eu coloquei os links, né, dos materiais, dos sites que eu consultei. Então eu posso deixar com a organização para que depois disponibilize para vocês, e vocês, por curiosidade, depois podem entrar aqui no Sempre, que cada um desses itens, desenvolvimento, embalagem, manufatura e reciclagem, ele tem as especificações do que eles estão, qual tipo de pesquisa, quais os tipos de destinos que eles estão dando a esses itens. E só por curiosidade, né, já que a gente está falando de eletrônico, embora não seja o foco da palestra, a gente tem que a reciclagem desses materiais envolve uma tecnologia muito mais complexa e cara do que aquela usada para as embalagens. Então foi o que eu falei, dentro do computador existem muitas pecinhas que não pode só simplesmente amassar e dispor para alguém comprar aquele material como reciclável. Eu preciso desmontar todo equipamento, separar cada tipo de peça, cada tipo de matéria-prima que foi utilizada. A relação dos consumidores com esse tipo de produto também é diferente. Ninguém se importa em descartar uma caixa de papelão ou uma latinha de refrigerante que eu consumi. Agora é diferente eu descartar um computador, né? Foi uma coisa mais cara que eu comprei, foi um investimento maior que eu fiz, mas chega no momento em que realmente não tem o que fazer, não tem mais jeito. Alguém sabe para onde mandar o computador? Que não tem mais jeito? Você sabe o motivo? Exatamente. A gente fica com um pesadelo na mão, né? Mas algumas pessoas não ficam com esse pesadelo, simplesmente jogam fora, né? A mesma coisa serviria para os celulares, para qualquer tipo de equipamento eletrônico, né? A gente descarta muito fácil as coisas. A questão do mercado informal, então, é um enorme mercado informal. No Brasil, pelo menos 30% foi identificado, mas eu acredito que esse número é bem maior, de mercado informal de eletrônicos, que comercializa produtos montados e alimenta o descarte irresponsável dos eletrônicos e das peças. Então, com a nova lei de resíduos sólidos, que ela vai entrar
entrou em vigor, mas os municípios ainda têm um tempo para se adaptar a ela. Então não seria agora no ano de 2014, até o final do ano. Iria haver uma responsabilidade do produtor de recolher esses produtos. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, chama-se logística reversa. Então, se eu produzo um computador, a empresa, eu preciso recolher esse produto e dar um destino final para isso. Mas é muito complicada essa logística, ainda mais se a gente considerar que 30% do que a gente compra, às vezes, vem de uma maneira ilegal. Então, por exemplo, comprei um computador de um site, o computador veio lá da China. Como que eu vou fazer a logística reversa com isso? Quem é o produtor? Quem não, né? Como que eu vou mandar? Eu vou mandar para a China de novo para esse equipamento ter o destino final adequado? Então ainda essa questão é muito complexa de como que isso vai voltar para o produtor. Conceito da responsabilidade compartilhada entre sociedade, governo e indústria para reciclagem de eletrônicos. Então, no nosso caso, a gente teria que buscar, nós enquanto cidadãos, o local mais próximo para eu dispor esse meu equipamento. Que eu saiba que por perto eu teria, acho que em Votuporanga. Quem está disposto a colocar o seu computador usado para mandar para Votuporanga? E aí cai com esse custo financeiro. Eu também não quero. Eu quero que o meu município me ajude a pensar sobre isso, né? Imagina na Unesp, né, já que o caso foi aqui na Unesp, quantos computadores são descartados a cada ano? Pelo menos em termos de monitor, está tudo sendo substituído, né? Para onde está indo isso? A gente tem que se questionar. Algumas peças, se eu não me engano, foram para o ferro velho, que lá ele consegue tirar algumas peças realmente para vender, mas a gente não pode simplesmente deixar que algumas peças sejam utilizadas. A gente tem matéria-prima lá para ser utilizada, né? Reutilizada. Onde está o software livre nisso, né? Não estava falando nada dele, ele vai ter que aparecer em algum momento. Então, o tema ele tem que ser endereçado por uma ótica muito mais abrangente, que envolva os próprios problemas ambientais que afetam a nossa sociedade. Uma das causas é o fato dos modelos econômicos não contemplarem as questões ambientais adequadamente. E de qual modelo nós estamos falando? Daí sim a gente pode passar tardes e tardes aqui falando sobre o nosso querido capitalismo, né? Então, a gente está falando aqui que nós temos que ser livres em nossas escolhas, em nossas possibilidades de atuação no nosso trabalho, e o software livre ele vem nos dar isso, uma certa liberdade, que a gente não dependa exclusivamente da compra de materiais que são caros, né, de dispositivos caros. E quando a gente fala em modelo econômico, o software livre está lá dentro, né? A gente quer algo diferente, nós precisamos de algo diferente. Então, ao pensar nesse TI verde, precisamos sim pensar no software. Precisamos ter certeza que todas aquelas instruções que estão sendo executadas são realmente necessárias, ou se estamos apenas queimando eletricidade à toa. Daí aqui é uma fala do Roberto Salomão. Geralmente os programas que a gente usa, né, do MS, eles estão a todo momento se atualizando, a todo momento pedindo para que a gente faça algum tipo de atualização, né? Todo momento ele me pede uma coisa diferente, todo momento ele me pede que o computador seja usado de uma maneira não tão eficiente. Então, nesse caso, pensando no software livre como alguma coisa mais leve, né? Mais
que vai me dar tanta resposta quanto o outro software, mas que no caso de uso de energia seja uma coisa mais leve, né? Menos impactante para o ambiente. E mais, o software livre, e aqui sim que eu acho que é importante a gente parar para pensar, possui uma dimensão tecnológica muito sólida e diversificada. Algumas pessoas não têm conhecimento do que ele pode fazer, então, por exemplo, eu tenho filho em casa, tenho uma criança. Então eu tenho Linux instalado, vem um amiguinho, mostra um monte de joguinhos que eu não vou colocar no meu computador porque eu não tenho por que abaixar clandestinamente, né, aquele joguinho que ele quer. Mas tem um programa no Linux que me dá possibilidades idênticas de trabalhar de uma maneira pedagógica com meu filho com joguinhos. Por que eu não instalo esses programas? Então, existe uma diversidade muito grande de aplicativos que não são difundidos ou não são muito difundidos, que as pessoas não têm acesso. Então, assim, existem possibilidades de você instalar jogos utilizando essa plataforma, né? A gente tem criança em casa, às vezes encontra-se numa... Por que eu não posso, né? E daí vem existe uma fábula nova que que a gente conta para criança, mas serve muito pra gente, né? Que é do leitão e da caixa, ou do porco e da caixa. Vocês já ouviram falar? Não. Então o porquinho, ele ganhou uma caixa. Só ele tinha acesso ao que tinha dentro daquela caixa. E ele ficou feliz da vida, porque era uma coisa que ele queria muito. E todo mundo queria saber o que tinha na caixa, só que ele não deixava ninguém ver. Ou era com horário marcado, ou tinha que pagar. Então os outros bichos ficaram revoltados com o leitão, né? Porque só ele ganhou essa caixa mágica. E com o passar do tempo, ele viu que ele começou a ficar sem amigos, sem vida social, que todos eles deixavam de procurá-lo. Por quê? Só ele tinha uma caixa e só ele sabia o conteúdo daquela caixa. E daí a gente faz uma transposição, né? Por que somente uma empresa tem que saber o conteúdo daquela caixa? Por que somente algumas ou poucas pessoas têm possibilidades ou direito de saber o que está dentro daquela caixa? Aquela caixa é um software que a gente tem que pagar muito caro para poder usar. E no caso, a gente faz a transposição. O leitão, ele vai ter que abrir a caixa mágica dele. E ele vai ter que deixar todos olharem. E foi o que aconteceu, né? Com a questão do software livre, a gente consegue ter acesso a ferramentas que estavam lá dentro da caixa do leitão. E isso é democrático. A gente consegue compartilhar com as pessoas. A gente consegue trabalhar de maneira colaborativa e não só dependendo da caixa do leitão. Então a gente conta isso para as crianças, para eles verem, né, que não é legal você ter uma coisa que é só sua, que só eu tenho domínio, só eu tenho controle, porque eu acabo me afastando, né? Eu acabo desrespeitando outros colegas, né? Então aqui essa diversidade tecnológica que tem no software livre, a gente tem que saber divulgar. Possui também uma dimensão sociopolítica muito forte, privilegia a inteligência coletiva, a inovação e a liberdade do compartilhamento na rede. E, portanto, trata-se, desculpa, esqueci o tracinho lá, trata-se da luta pela inclusão de todas e todos na dinâmica da sociedade do conhecimento. É a gente garantir acesso irrestrito a essa tecnologia a todos que quiserem ter esse conhecimento. Então, eu entendo, não sei se compartilho com vocês, que o software livre é ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. E isso sim é sustentabilidade. É você ter um produto que tem essas três vertentes, trabalhando em conjunto. Então, ele é ambientalmente correto, socialmente
economicamente viável. Então, nesse ponto, eu falo, na minha opinião, o software livre é sustentabilidade. Então, para concluir, e a conclusão não é algo definitivo, né? Ela é só mais um início para novos pensamentos. A sustentabilidade é um processo bastante natural, mas nem sempre intuitivo. Então, ser sustentável é natural. Quem que não quer respeitar a outra pessoa? Quem que não quer que tenha uma sociedade economicamente justa, né? Que todos tenham possibilidades? Quem que não quer um ambiente saudável para viver? Não sei, acho que ninguém. Então, é natural que a gente tenha posicionamentos sustentáveis. Deveria ser natural, mas existem outras implicações que a gente não consegue ter controle. Mas, enquanto cidadãos, a gente tem sempre que verificar se você pensa 2 vezes antes de imprimir um documento, se você evita ligar o computador quando desnecessário, se prefere o uso do software livre e se desliga o monitor quando vai dormir. Todos vocês estão fazendo isso? Tem que fazer, hein, gente? É o mínimo, né? É um pontinho. Se for assim, a gente está dando alguns passos em direção a uma TI verde, como indivíduos, como cidadãos. E eu só queria então fazer um convite para vocês acessarem também lá o Facebook da Rede Viva Melhor. Na verdade, ele está bem relacionado com a questão do software livre, ou dessa questão, né, de sustentabilidade, porque ele está no Facebook, que enfim, todo mundo pode acessar, e traz informações sobre vida saudável, sustentabilidade, algumas ações que a Unesp tem feito, e acesso livre. Qualquer um de vocês pode acessar para ter esse tipo de informação. Então, vou colocar aqui que foi uma demanda da universidade, trazer um pouco o culto ao lazer, a cultura e os hábitos saudáveis e sustentáveis de vida, que estão sendo demandados, então, um olhar cuidadoso da universidade. A gente não olha para isso lá dentro. A gente está precisando olhar para o lazer, para a cultura, para a arte, para o exercício físico, para a minha saúde. A gente está precisando olhar. Então, como uma prerrogativa para a formação integral da comunidade unespiana, mas no caso, como está livre o acesso da página do Facebook, a gente pode expandir isso como uma proposta extensionista, né? Então aqui, olha, quem quiser acessar é a Rede Viva Melhor, então Facebook, né, / Rede Viva Melhor, uma atitude de saúde e sustentabilidade. E aqui são apresentadas algumas práticas que estão sendo desenvolvidas dentro da universidade e que pode surgir como ideias, né, para cada um aplicar em sua vida pessoal ou no seu trabalho, pode surgir como ideias. Então, convido, né, aproveitando essa oportunidade para convidar a participar das atividades, ler os e-mails e informativos, compartilhar os conhecimentos com colegas e familiares e fazer parte também da nossa rede lá no Facebook, compartilhando as informações. Acho que a gente tendo conhecimento de algo bom, algo saudável, algo sustentável, por que não compartilhar isso com os nossos colegas, né? Então, algumas referências que eu utilizei, eu vou depois disponibilizar para a comissão. Se quiser passar a apresentação para os participantes, fiquem à vontade. E obrigado pela atenção. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre as questões de ambientais, de sustentabilidade, é carolina@bio.fez.unesp.br. Eu me coloco à disposição. Tá? Gente, só para concluir o concluído, é que tem muita informação sobre esses assuntos que eu trouxe hoje para
Isso daqui é só uma pincelada para não ficar muito cansativo. Então, realmente, me coloco à disposição para quem quiser discutir um pouco mais essas questões, ok? Obrigada. Alguma pergunta, pessoal? 2. Vamos lá. É o seguinte, eu achei a ideia inicial que foi do software livre, com o meio ambiente, com sustentabilidade, assim, a ideia principal que surgiu ele, que é aquela troca de informação, aquele pensamento de assim, eu tenho um conhecimento e ele é meu, né? Que é o principal. Acho que essa parte aí foi o vínculo maior. Agora eu queria saber o seguinte, a dificuldade que eu vejo muito nas escolas, principalmente, molecada nova, é que tem aquele negócio assim, é meio ambiente, é sustentabilidade, é o verde, não sei o quê, mas é ali. Eles saem dali como se tivesse uma parede divisória. Ficou ali, você não vê ninguém comentando nada na rua, com os colegas, nas casas, não vê nada. Se tem alguma coisa que é assim feito, ou tem um projeto de colocar isso na cabeça deles. Porque eu imagino assim, se a gente tem a liberdade de escolher, nós temos que ter o conhecimento e temos que ter o raciocínio daquilo lá. Não chegar alguém falar e ele simplesmente, é isso aí porque o fulano pensou e falou. Se tem alguma coisa assim para estar fazendo. Essa é uma questão bastante complexa, né? Porque a gente está com uma geração ainda no ensino fundamental, ensino médio, que está ainda no ensino médio, vocês são técnicos, que a gente está com uma geração muito imediatista, uma geração de muitas facilidades de acesso à informação, só que essa informação é superficial. Então é como se eu abrisse um jornal e só lesse as manchetes. Aquela teclinha do leia mais, ninguém lê mais, né? Para saber mais detalhadamente do que eu estou falando, do que eu estou conversando. Então eu acho assim, antes de chegar na questão ambiental, a gente tem que chegar na questão educacional. Alguma coisa vai precisar ser feita. Essas pessoas, esses alunos, eles precisam ler mais. Se você perguntar, né, a primeira pergunta que eu fiz aqui, o que é sustentabilidade? Todos sabem responder alguma coisa. Por quê? A todo momento está isso na televisão. Porque tal empresa é sustentável, um projeto de sustentabilidade. Mas o que é realmente sustentabilidade? Isso aconteceu num levantamento que a gente fez nas escolas de ensino médio, que a gente perguntava o que era sustentabilidade, daí a pessoa falava, nossa, deixar os recursos naturais para as futuras gerações. Beleza. Daí, numas questões mais embaixo, que a gente ia tentando esmiuçar assim, esse conhecimento, era tudo muito superficial. Ele não sabe nem que tipo de recurso que ele vai deixar para a próxima geração, nem quem que é a próxima geração. Então, assim, antes de chegar na questão ambiental, porque existe assim até uma área da própria educação ambiental que fala que se a gente tivesse educação, ela não ia precisar existir educação ambiental, né? Porque a gente não ia descuidar tanto das questões que estão no nosso cotidiano, do lixo, da água, de coisas que a gente precisa para sobreviver. Então, assim, se a gente tivesse realmente uma educação eficiente, a gente não precisaria ter essa linha que hoje em dia tem, que é da educação ambiental. Como a gente não tem essa educação eficiente, a gente precisa pelo menos chamar a atenção para as questões ambientais. Agora, como fazer com que esses alunos prestem mais atenção ou leiam mais e transformem esse conhecimento superficial em algo que ele realmente utilize na vida dele, eu acho que vai passar pela mudança tanto educacional, mas também de hábitos, de atitudes. A gente precisa, dentro das escolas, estar trabalhando melhor com esses alunos a questão da leitura, do aprofundamento do conhecimento. Não adianta nada chegar
chegar, terminar uma universidade, um curso técnico, se o meu conhecimento é só superficial? O que que eu vou contribuir se eu só tenho conhecimentos superficiais? Essa geração ela tem que tomar consciência de que ele não vai ser capaz de ser um bom profissional, de ser um bom cidadão, se ele não estudar. A questão é o estudo. Então, e só complementando um pouco mais até do que eu estava falando, uma coisa que eu acho que falta muito é orientação na casa, com os pais, com a família. Porque muita gente fala assim, porque a economia do país não sei o quê. Mas se você chegar na casa e falar assim, o que você faz para controlar o seu orçamento? Quando acaba o dinheiro, começa a rezar, porque eu não sei o que eu faço. Aí, e é assim tudo. É tudo. Se você perguntar sobre o estudo dos filhos, sobre a instrução, fala, não tem tempo. Só que é igual aquela história. Quando você não tem tempo para sair, você não tem tempo para nada, você não tem tempo. O médico fala assim, você tem 6 meses de vida. Ele arruma tempo para tudo, ele quer fazer tudo, aí dá tempo. Aí, um negócio. Na verdade, são as prioridades que a gente tem e as escolhas que a gente faz na nossa vida. Então, a família delegou muitas funções dela para a escola. Isso está muito claro, mas os programas educacionais também tomaram para eles essas questões. Então, na escola, além de falar sobre meio ambiente, eu vou falar sobre sexualidade, eu vou falar sobre drogas, eu vou falar sobre a maneira de como que é a convivência social. Só que isso tinha que ser começado na família. Então, assim, a família passou muitas atribuições dela para a escola falou, ok, vamos fazer, só que não dá conta, né, só a escola. Então, tem que realmente ter essa relação entre escola e família. No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável lá atrás, que você falou, você disse que ele fica numa esfera social, econômica e ambiental. Assim, no que diz respeito também à economia, é uma frase da economia que eu nunca me esqueci, que diz assim, os recursos são escassos e as necessidades limitadas. Só que aí a gente esbarra em uma outra questão, por quê? Como ser adepto do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade numa sociedade capitalista? Porque ser adepto disso custa caro. Pelo menos no contato inicial que a gente tem, a gente pensa que custa caro. Por quê? Relacionando com a parte social disso, é até um processo cultural. A gente aprende a ver os objetos prontos. E realmente, a sua colocação foi perfeita. A gente não enxerga todo o processo que isso demandou, toda a força de trabalho e os recursos que isso demandaram. Então é um problema realmente educacional, porque começa na cultura. Você falou mudança de hábitos. Eu acho que a mudança de hábitos, ela começa não com o seu fator econômico, com as suas condições de comprar um produto caro porque ele é ecologicamente correto, e sim nessa inversão de processo, assim, na capacidade de pegar o produto, enxergar tudo que demandou para que ele chegasse nesse estado final e fazer a reflexão. Eu realmente preciso disso ou não? Perfeito a sua colocação. Perfeito. Se todos pensassem assim, né? Você perguntou o que eu ia falar, né? Na verdade, eu queria só acrescentar, após que ela tinha falado, o que ele tinha falado, eu ia falar o que ele comentou. Porque, assim, eu vejo que eles dão aquele ensino bem assim, básico sobre a sustentabilidade na escola, né? Mas aí o que acontece? É como ele mesmo falou, para ressaltar um problema social. Porque eles dão essas aulas, sim, só que aí o aluno sai de lá, ele encontra a realidade diferente na casa dele, não em função só dos pais, mas em função da própria organização da cultura. Por exemplo, é sustentabilidade, então vamos fazer coleta seletiva em casa? Vamos, eba! Só que não passa um caminhão que faz coleta seletiva. A gente depende muito do poder público também, então, né, das nossas ações. O poder público, ele oferece o ensino básico, mas ele não oferece os recursos para eles aplicarem depois. Então, uma coisa vai contra a outra. Parece que está interconectado. Há um princípio que vai contra o outro. E assim entra o capitalismo. Por quê? Porque eles não estão interessados na hora, não é prioridade
materiais tecnológicos que já são defasados, que ninguém vai usar. Por quê? Porque é caro. Então, Tanto que o valor do país, né, ele se mede pelo PIB, né? Produto Interno Bruto. E o próprio pesquisador que criou o PIB, ele fala que isso, né, o PIB mede uma parte, a economia, agora não mede a cultura, não mede a educação, não mede muitas coisas que estão agregadas. Então, não necessariamente um país que tem PIB alto tem uma boa cultura, tem uma boa educação, tem boas condições para os trabalhadores. Então, assim, a gente até tem que tomar cuidado, realmente, quando a gente fala sobre capitalismo, né? Porque o PIB reflete o nosso mercado, né? Capitalista. Mas não reflete muita coisa das pessoas que vivem no nosso país, né? O que poderia ser feito. muito obrigada. Só para. Mas eu já tinha falado. Não, tá certo. Mais alguém? Não? Eles nem quiseram me responder o que era sustentabilidade, você acha que me perguntar? Você tá vendo? Você viu? Estão muito quietinhos. Bom. Gente, agradeço, viu, a presença de vocês, agradeço a comissão organizadora pelo convite, pelo desafio, obrigada. E a gente está aí para trocar informações, né? Isso aí, obrigada. Nós é que agradecemos.